Você que está com a sua Bíblia Sagrada, abra no Evangelho de João. João, capítulo de número 10. João, capítulo 10. João 10, Jesus começa a falar, dele sendo o bom pastor. E aí no versículo 10 ele fala: o ladrão não vem senão para quê? A roubar, a matar e a destruir. Aí, ponto e vírgula. Essa é a sua missão. Esse ladrão, ele está referindo-se ao mau pastor, até uma alusão ao diabo também, que tem essa sua missão de roubar, matar e destruir. Mas a mensagem de hoje está na segunda parte, na parte B do versículo. Eu vim, ele falando, mas eu vim para que tenham vida, e a tenham como, irmãos? Com abundância. Essa vida abundante que Cristo veio trazer, irmãos, é para quem? Para todos. Essa vida abundante é para todas as pessoas. É para todos? Sim. Ela está disponível a todas as pessoas que estiverem dispostas a fazer o que ele pede. Como assim, pastor? Ele tem uma vida abundante? Tem. Então, qualquer um pode chegar e falar: Deus, eu quero uma vida abundante, uma vida de cura, eu quero ser curado, eu quero prosperar, eu quero isso. Não, ele não é gênio da lâmpada mágica. Ele não é esse Deus. Para que eu possa ter essa vida abundante, eu preciso fazer o que ele pede. E o que ele pede? Agora, você vai lá para Apocalipse, o último livro da Bíblia. 3, versículo 20. A 7ª carta à igreja de Laodiceia. Capítulo 3, versículo 20. Quem encontrou, diga amém. Quando eu parar, vocês continuam. Eis que eu estou à porta, o quê? Se alguém ouvir o quê? E abrir, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e o quê? A vida abundante que Cristo tem, irmãos, para todos, para quem? Para quem que todos são esses? Para todos os que estão dispostos a abrir a porta. Que porta? A porta do seu coração. Ele está à porta e, batendo. E aí ele diz: se alguém ouvir a minha voz. Então tem muitas pessoas que às vezes interpretam errado e chega ao ponto de falar assim: quando Jesus tocar em meu coração, eu vou batizar. Quando Jesus tocar em meu coração, eu vou dar dízimo. Quando Jesus tocar em meu coração, eu vou parar de beber. Quando Jesus tocar em meu coração, eu vou mudar. E tem muita gente esperando um toque de um Deus que fala. Eu não tenho que aguardar o toque. Ele está batendo. Mas quem ouvir a sua voz e abrir a porta, que porta? Essa porta do coração. É essa porta que ele quer entrar, a porta da sua vida. Porque uma vez que ele entrar, ele vai poder trazer essa vida abundante. Ele vai poder trazer essa vida, irmãos, abençoada, essa vida bem-sucedida. E não que nós somos materialistas, não. Ele também tem uma vida de salvação. Essa eternidade é para quem? É para todos aqueles que abrirem a porta. Mas muitas pessoas estão aí ouvindo o Senhor Deus falar, estão ouvindo Ele, falar, bater. Ei, eu posso, tem vaga para mim, tem como entrar, mas o que elas preferem? Manter a porta fechada. Elas preferem deixar Cristo do lado de fora. Ela prefere deixar Jesus lá, e uma vez que Ele não entra, Ele não pode fazer o quê? Nada. Quantas pessoas aí, poxa, por que esse Deus assim, pastor? Se a gente olhar, por que Deus deixa as pessoas morrerem, crianças morrerem, tantas pessoas no hospital? Não, Ele está batendo, eu quero entrar. Me permita que eu entre, me dê oportunidade para entrar, para poder fazer, para poder mudar a sua história, para poder mudar a sua vida. Eu conto sempre um testemunho meu, da minha parte. Dia 22 de fevereiro de 98, foi o dia que eu falei: pode entrar, Jesus. Eu já tinha vindo umas 3 vezes na igreja, mas aí quando eu fui para um retiro dos jovens, lá eu decidi: é isso que eu quero. E eu disse sim, pode entrar. E ele entrou.
E agora, no ano que vem, dia 22 de fevereiro, fazem 20 anos dessa nova vida que Deus me deu. Eu conto sempre, eu tenho um amigo das antigas, e a gente era parceiro, aqueles parceirão de sair, de tomar, de beber e tal. Para vocês terem uma ideia, eu era padrinho de fogueira do filho dele. Ele já tinha batizado, né, na igreja, e aí ele falou, não, você vai ser meu compadre de fogueira. Aí foi lá num ritual lá, que não sei o quê, e era compadre. E aí, meu irmão, para qualquer coisa, estava lá, e ele me deu um apelido, e ele me chamava de um nome. Ele me chamava, olha como ele me chamava. Às vezes ele chegava lá na minha casa, lá na porta, lá, não tinha muro na frente, só na lateral, e aí ele gritava, ô, sem futuro! Olha como que ele me chamava. Esse era meu apelido para ele. E aí ele era um pouquinho baixinho, barrigudinho e careca. De lá de dentro eu já respondia, fala não sei o quê, isso, aquilo, outro e tal. Mas olha como ele estava me chamando o quê? E quantos também que não tinham um futuro? Mas aí depois que Cristo entrou, meu irmão, aí acabou. Não tem como ele mudar o seu passado. Mas o seu futuro pode ser outro. Quando? Quando você permitir que ele entre. Deixa ele entrar. Ele está aí, ó. Eu quero. Eu posso. Jesus não é aquele cara que vai socar o pé e entrar de vez. Deus, entra no coração dessa pessoa. Não. Ele quer que você o convide. Por favor, fique à vontade. Nós que somos nós, você entra na casa das pessoas de qualquer forma, de qualquer jeito? Você chega lá e vai entrar, vou entrar nessa casa aqui. Não. Você entra quando você é o quê? Convidado. Da mesma forma, Jesus, ele está falando, é na mensagem, é na pregação, é no culto, e aí às vezes ele está falando e a gente... E ele fica de fora. E uma vez que ele fica do lado de fora, não tem como ele fazer a obra maior. Não é de hoje, muitas pessoas já fecharam a porta para ele não entrar, mas alguns abriram a porta e ele entrou. Vejamos alguém que não abriu a porta para Cristo entrar. Vamos agora em Mateus capítulo 8. Lucas é depois. Mateus capítulo 8. Versículo de número 5. Mateus 8, 5. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5. O centurião de Cafarnaum. Quem encontrou, diga amém? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Centurião era um comandante, um capitão de um grupo de 100. E é um homem de autoridade. E chega e apresenta para Jesus a sua situação. Eu deixei na minha casa um rapaz que trabalha comigo, um dos meus servos, dos meus criados. E ele está lá paralítico, violentamente atormentado, está sofrendo. E do jeito que está, se ficar assim, a tendência é ele vai piorar e vai morrer. Ele foi buscar ajuda. Jesus, prontamente, versículo 7. E Jesus lhe disse, olha o privilégio. O que Jesus disse? Eu irei e lhe darei o quê? Jesus se propôs a ir até onde? A casa do centurião. Ele disse que o rapaz ficou na casa dele doente. Então, quando Jesus se propôs ir curá-lo, Jesus estava se propondo a entrar na casa de quem? Na casa do centurião. Você, no lugar dele, ele fala, eu vou lá na sua casa. Você permitiria que ele entrasse, sim ou não? Opa, mas agora, Jesus... Na minha casa... Jesus, você tem certeza? Não precisa o senhor, não. Manda Pedro. Não precisa o senhor é ocupado a tarefa, manda João. Não, eu vou. Mas... E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai.
e a outro vem, e ele vem. E ao meu criado faz isto, e ele o faz. Esse homem mostra um princípio de conhecimento de autoridade. Quando ele vai até Cristo e Jesus se propõe ir à casa dele, ele fala assim: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, debaixo do meu telhado. Ele está dizendo não para que Jesus possa entrar na sua casa. O Senhor vai entrar na minha casa? Alguns estudiosos dizem que esse centurião tinha umas coisas erradas na vida dele, mas não vamos entrar nessa parte aqui não. Mas ele, irmãos, não permitiu que Cristo fosse até lá. Só que ele era um homem de fé. E ele entendia de autoridade, porque ele disse assim para Jesus: não precisa não, manda só uma palavra. Porque eu entendo de autoridade como o Senhor. Porque se eu falar para os meus criados, faz isso, vem aqui, vai lá, eles fazem. E eu sei que se o Senhor der uma ordem no mundo espiritual, essa ordem vai chegar na minha casa. Quando ele disse isso para Jesus, olha a reação de Jesus. Versículo de número 10. E maravilhou-se Jesus. Jesus ficou maravilhado, né? Com o quê? E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de... Quando ele deu essa palavra, quando ele disse, ele trouxe o entendimento de que ele conhecia de autoridade espiritual, é como se Jesus ficasse assim, ó. Vocês estão vendo? Para os 12, vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo isso? É isso que eu quero que vocês entendam. É assim que eu quero que vocês creiam. Não precisa eu fazer tudo, não precisa eu estar em todo lugar. Vocês têm autoridade, vocês têm poder. Mais ou menos isso que Jesus está dizendo a eles. Vocês podem, vocês têm como fazerem isso. Lembram lá no caso daquele menino que tinha convulsão, que tinha ataque epilético? Jesus chega lá, o que está acontecendo? Eu pedi para os seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Geração incrédula, até quando que eu vou estar com vocês? É isso que eu quero, que vocês creiam, que vocês podem expulsar o mal, curar as pessoas. Jesus está maravilhado da fé. Mas entenda, Jesus não se alegra em relação ao viver dele. Você ficar espantado com a fé é uma coisa, você se alegrar, irmãos, com a alegria da salvação é outra coisa. Jesus fica maravilhado e, versículo de número 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado o quê? O quê? Sarou. Pergunto, esse centurião que foi buscar uma ajuda, recebeu a bênção? Sim ou não? Recebeu o milagre? Sim ou não? O que ele procurava, ele encontrou? Sim ou não? Sim. Só que esse centurião perdeu a maior oportunidade de todas. Entenda, irmãos, esse centurião representa muitos cristãos hoje. Querem uma bênção, querem um milagre, querem uma cura, querem uma prosperidade, querem um emprego melhor, querem casar, querem algo, mas não estão dispostos a levar o quê, irmãos? A Jesus, que é a salvação. O centurião deixou de receber a salvação na casa dele. Ele não abriu a porta. Eu tenho que abrir a porta para que Cristo possa entrar por inteiro. Eu não posso querer só o que Ele tem para dar. Eu tenho que querer, irmãos, o que Ele conquistou no Calvário, a eternidade. Tá bom, pode ir. Vai, conforme você crê. Mas não pode. Houve salvação para esse centurião? Mas ele foi abençoado? Foi. Meu irmão, nem todos os que são abençoados aqui na terra vão para o céu. Nem todos. Tem muita gente recebendo bênção. Quantas pessoas são abençoadas aqui, mas no último dia, ele vai falar, aqui você não pode entrar não.
Poxa, Jesus, mas tanta coisa que eu recebi era da igreja? Eu fazia isso? Não, você não permitiu que eu entrasse por inteiro. Como que não? Olha aí as bênçãos. Quem me deu esse emprego foi Deus. Quem me deu esse carro, quem me deu essa família foi o Senhor. Mas eu não queria dar só isso. Eu queria dar algo a mais. O algo a mais, o algo maior que Cristo veio para nos dar é o que, irmãos? Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua vida. O centurião, irmãos, não permitiu que Cristo entrasse para levar a salvação. E quantos que não estão? Eu quero a bênção, eu quero o milagre, eu quero a cura, eu quero isso, eu quero, somente. Pastoreando já de anos, eu tinha um senhorzinho na igreja, que esse senhorzinho, pensa num senhorzinho bom para dormir, era esse senhorzinho. Ele chegava, ele cantava, batia palma, ficava tudo alegre, dançava e tal. Aí, amém, glória a Deus. Cumprimenta a pessoa do seu lado, pode se assentar, isso. Vamos lá e tal. Aí começava, vamos lá, abra a sua Bíblia no livro tal. Quando falava assim, abra a sua Bíblia, era sagrado. Você escutava assim. Ai! Isso me dava uma raiva, irmão, você não imagina. Abra a sua Bíblia, daqui um pouquinho. Ai! Era 5 minutos, você podia olhar ali para o canto, que o irmãozinho já estava emborcado. E aí os obreiros davam água, levava para ele, chamava ele. O senhor está bem? Ele, não, eu estou bem. Meu irmão, mas era terrível. Uma vez colocaram o obreiro para ficar do lado dele para ele não dormir. Dormiu ele e o obreiro. Acho que o sono era tanto que até passou. Daqui um pouquinho o obreiro estava pescando. Está dormindo, irmão? E meu irmão era assim, não ouvia. Você pregava, você dizia, eu levantava às vezes a voz, falava assim, porque Deus vai fazer. Cadê que o tiozinho só dava uma olhada assim, virava. Mas quando falava, fica de pé, vamos orar. Meu irmão, você precisava ver como que esse homem orava. Meu Deus, sai. Mas a palavra estava lá batendo, ó, mas nunca entrava. E assim acontece com muitos hoje, que ela não entra. E nós não permitimos, nós queremos a bênção, queremos o milagre, mas não queremos o abençoador. Muitos, irmão. Eu preciso, pode entrar, Jesus, entra, mas pastor, eu não preciso. Quem disse que não? Porque uma vez que nós permitirmos que ele entre, irmãos, ele vai fazer, ele vai mudar, ele vai operar, ele vai fazer o que ele sabe fazer de melhor. Ele vai trazer a mudança, ele vai fazer. Na sequência, continua a sequência. Nós lemos até o versículo 13. Lê o 14 comigo. A sogra de Pedro. E Jesus entrando na casa de quem? Viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Uma mulher enferma, acamada, doente, sofrendo. Quando Jesus entra na casa de Pedro, tadinha dela, está enferma. Vai lá, a febre a deixa, e ela já se levanta e começa o quê? A servir. Olha a diferença de Cristo entrando na casa. E o centurião não permitiu que ele entrasse. Ele quer entrar para trazer, irmãos, a cura, o milagre, a transformação, a salvação. Mas sou eu que permito. Entenda. Aqui hoje as pessoas vão lá e abrem a porta para você. O seu amigo falou assim, ô fulano, eu vou almoçar, você convidou ele, vai lá em casa almoçar nesse domingo. Vou fazer um churrasco lá para nós, vai lá, eu vou. Que hora que é para mim? 10 horas. 10 horas, né, você já está esperando, você está lá aguardando, está mexendo com as coisas lá no fogo, e daqui um pouquinho toca a campainha, ou bate em palma, ou bate lá no portão, alguma coisa assim, e aí você deduz, eu convidei meu amigo, é ele. Aí você fala assim, filho, vai lá no portão, vê quem é. Se for fulano, você pede para ele entrar. Aí o seu filho ou a sua esposa, alguém que você pede, vai lá. Ou a esposa pede, né, para o filho ir lá, a mãe pede, vai lá. Aí depois ele fala assim, é fulano, fala para entrar. Aí ele abre a porta e aí você recebe o seu convidado. É assim ou não é? No mundo espiritual, ninguém abre essa porta a não ser você. Só você que abre ela.
Não é o marido que abre a porta do coração para Jesus entrar na esposa. Não é a esposa que abre o coração para entrar Jesus no marido. Não é. É individual, é você que fala, pode entrar. Jesus, eu permito que o Senhor entre, eu deixo o Senhor entrar, pode entrar, toma seu lugar. Vem, Jesus, toma o seu lugar, se assente comigo, me ensine, eu quero entrar, eu quero trazer coisas novas, eu quero cear com você, eu quero trazer alimento para você, eu quero trazer algo novo para você, mas para isso nós precisamos deixar ele entrar. Mas sabe por que às vezes nós não deixamos ele entrar? Porque às vezes nós estamos com outra pessoa lá, no lugar que é dele. Às vezes tem alguém no lugar, irmãos, que ele precisa ocupar. E o que eu preciso fazer? Tirar. Tirar isso. Tira, para que ele possa entrar verdadeiramente. Porque quando ele entrar, meu irmão, ele vai trazer a mudança, a transformação, o milagre. Em vários momentos, em várias situações, não vai dar para ler tudo, mas eu vou citar alguns casos. E não precisa ir lá não, só anote para você ler depois. Marcos 5 nos fala quando Jesus encontra com um homem em Gadara. Aquele homem que vivia nos sepulcros, ele morava no cemitério, ele era conhecido por ser louco, se feria, se cortava, andava todo rasgado, todo estrupiado, e um dia ele encontra-se com Jesus. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus vivo? Jesus fala, espírito, eu te repreendo, sai dele. Qual o seu nome? Legião, porque somos muitos, sai. Estava passando uma manada de porcos, entrou e, uma legião, quase 2.000 demônios. E aí aquele homem se libertou, recobrou a consciência, e daqui um pouquinho está ele na onde, irmãos? Sentado, vestido em perfeito juízo, sem saber o que estava acontecendo. E ele estava assim. Tem aquela coisa, a pessoa parece que acordou perdido em algum canto? Onde que eu estou? As pessoas chegavam para ele assim, você não é o louco? Não é você o cara que fazia assim? Acho que é. Eu estou tudo arranhado, tudo marcado, tudo... O que aconteceu? Aí falaram, um tal de Jesus Nazareno veio, expulsou, mandou os demônios sair de você. Os porqueiros disseram para ele assim, e aí agora você está assim. E cadê ele? Está por aí. E aí daqui um pouquinho Jesus está passando, ele lá. E aí ele foi atrás de Jesus. E no que ele foi atrás de Jesus, eu falo, Jesus, deixa eu entrar no seu barco, eu quero ir embora com o Senhor. Imagina o testemunho vivo desse cara. Imagina Jesus numa reunião dessa. Pessoal, eu quero apresentar para vocês um ex-louco. Um ex-maluco, morava nos sepulcros, no cemitério. Por favor, vem cá, seu fulano. Aí vinha ele. Olha, eu era assim, assim. Imagina ele contando o testemunho para as pessoas, todo mundo ia ficar assim. E eu fiz por ele e vou fazer por você. Imagina todo mundo. Imagina a euforia que ia dar o testemunho desse cara. Sim ou não? Mas Jesus não permitiu que ele fosse com ele no barco. Jesus falou o que para ele? Vai, volta para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas fez o Senhor por você. Jesus tirou aquele homem do cemitério e fez ele voltar para onde? Para casa. Deixe Cristo entrar, para ele mudar a sua situação, o seu estado. Somente ele entrando que ele vai poder fazer. Se ele não entrar, ele não possa fazer. Deixe ele tomar a direção da sua vida. Deixe ele tomar a direção, deixe ele assumir o volante para conduzir você, meu irmão, para uma vida melhor. Não estou falando de religião, não estou falando dessas coisas, não. Jesus, é sua palavra que vai me guiar, porque quando ele entrar, vai acontecer. Vai mudar, vai. Olha uma casa onde Jesus entrou. Vou mostrar para vocês uma dessas casas. Lucas capítulo 10. Hoje eu estou fazendo uma retratação. Eu estou me retratando por algumas vezes. Quantas vezes, irmãos, que nós já pregamos essa palavra aqui? Lucas 10, 38. Você está em Mateus, passa Marcos, Lucas, 2 livros à frente. Quantas vezes que nós já pregamos essa passagem? Marta e Maria. Conhece a história, sim ou não?
Quem é o personagem, digamos, bom da história? Por quê? Porque ela sentou e a gente desce a lenha na Marta, é ou não é? Eu preciso me retratar hoje porque Marta dá uma lição para nós. É, pastor? Leia comigo. Lucas 10, 38. Quem encontrou, diga amém. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu aonde? E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava como? Distraída em quê? Marta estava assim, ocupada, tanta coisa para fazer. E, continua, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Só eu? Dize-lhe, pois, que me ajude. Mas, Jesus, fala com Maria, está folgada. Só eu que estou ralando aqui, ela de boa. Fala com ela. Aí Jesus fala para ela o quê? E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será o quê? Aqui que a gente desce a lenha, né? Maria escolheu a melhor parte, escolha ouvir, escolha dar ouvido ao que ele fala. É ou não é? Mas eu preciso me retratar. Por quê? Marta estava como? Como Marta estava? Ocupada com os afazeres. Sim ou não? Por que ela estava ocupada com os seus afazeres? Por que ela estava ocupada com os afazeres? Por que Maria estava de boa? Por que Maria estava de boa? A casa de quem? A casa de quem? Maria é o quê? Convidada. Irmão é folgado. É ou não é? Ela tinha algum compromisso com a casa de Marta? Quem é que tinha um compromisso de arrumar, ajeitar as coisas? E quando é que Marta resolveu arrumar a casa que estava bagunçada? Quando Jesus entrou. Somente depois que Jesus entra é que nós resolvemos mudar nossa vida. Meu irmão, se Jesus não entrar, a casa vai ficar bagunçada, vai continuar do mesmo jeito. Eu disse no culto das 5. Lá em casa, nós criamos um negócio agora, toda sexta-feira, à noite, depois das reuniões, eu vou para casa, e em casa agora existe a sessão cinema. Nós colocamos os colchões na sala, eu, minha esposa e minhas filhas, e aí a gente vai escolher um filme para assistir naquela noite. Aquela noite é nossa. E aí aí as meninas pedem pipoca, isso, aquilo, outro, e minha esposa vai fazer pipoca para elas. E você imagina 2 crianças comendo pipoca. Não é mesmo? Imagina como é que fica o chão, a bagunça. E aí, no sábado, geralmente é mais tranquilo, dá para você descansar um pouco a mais. E aí teve a reunião de obreiros, já logo almoçamos, já emendei para a reunião de obreiros e tal. E ficou a casa daquele jeito. Vocês imaginam alguém ir lá na minha casa, visitar, entrar na minha casa, como que minha esposa ficaria? Ela ia parar para sentar, para dar atenção, sim ou não? Você faria isso? O que você faria? Meu Deus, esconde essas cobertas, levanta esse colchão, pega essas vasilhas de pipoca, pega essa blusa daqui, o que você gosta fazendo aqui? O que esses copos... Como que você ficaria? Agita desse jeito, sim ou não? Mas quando é que você tomaria iniciativa de arrumar a bagunça? Quando você recebesse uma... Se ninguém te visitasse, fica lá. Ah, segunda-feira arruma. É assim ou não é? Meu irmão, Marta só resolveu arrumar o que está bagunçado, limpar o que estava sujo, depois que Jesus entrou. Porque se Jesus não entra na casa dela, ia continuar tudo do mesmo jeito.
Quando ele entra, a gente resolve. Eu estou errado. Eu não posso ser assim. Ele te faz enxergar, ele nos faz reconhecer que é necessário que haja mudança. Esse meu jeito, eu sou muito estúpido, muito ignorante, muito arrogante. Eu só penso em mim, eu não penso nas pessoas. É só eu, problema dos outros. Quando Cristo entra, nós começamos a pensar, não, peraí, está errado. Porque ele vai me ensinar, ei, segue a paz com todos. No que depender de vós, tende paz com todos. Quando ele entra, ele vai começar a ensinar, não é assim. Eu não quero você desse jeito, eu quero você mais manso, eu quero você calmo. Lembra do Gadareno? Ele era um louco. Passou a ser um homem normal. Essas atitudes, irmãos, essas coisas, essa arrogância, essa ignorância do homem, é porque Cristo ainda não entrou. Porque quando ele entra, ele vai falar, não, isso está errado, não é assim. Não quero você desse jeito, não quero você tristonho, eu não quero você agindo dessa forma, egoísta, que pensa só em você e não pensa mais em ninguém. Não! Mas ele só pode fazer quando, irmãos, ele entrar. Marta resolveu arrumar o que estava bagunçado depois que ele entrou. E depois que ele entra em nossa vida, a gente também faz isso. Não, eu não vou mais fazer isso não, isso está errado. E essas práticas, essas atitudes não são de Deus. A partir de hoje eu não faço mais, a partir de hoje nunca mais eu assisto isso. Certos tipos de coisa que a pessoa coloca diante dos olhos dela, que é imoral, que é ilícito, não quero mais. Ela cria nojo daquilo, porque Cristo entrou. Irmão, permita que ele entre. Deixe ele entrar para mudar o caráter, para mudar o seu gênio, para mudar por completo. Quando ele entrar, nós vamos conseguir enxergar, irmãos, o que está faltando. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Uma vez que você permite que Cristo entre, o que vai entrar dentro da sua vida? A luz. E uma vez com a luz acesa, você sabe o que você é capaz de fazer? Sabe o que você é capaz de fazer quando essa luz entra? Agora você vai para Lucas capítulo 15. Olha o que acontece. Lucas 15, versículo 8. Lucas 15, verso 8. Quem encontrou, diga amém. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, dracmas era uma moeda, um valor em dinheiro muito alto, e aí essa pessoa que tem 10 dracmas, o que ele diz? Se perder o quê? Uma dracma, não acende uma candeia, e varre a casa e busca com o quê? Com diligência até a achar. Olha o que Jesus está explicando. Qual é a pessoa que perde uma moeda, um valor, um dinheiro muito... A dracma, se eu não me engano, era 1 ano de serviço ou 1 mês de serviço, se eu não me engano. Qual é a pessoa que perde esse valor em casa e deixa? Está em casa, está perdido. E uma das coisas que a gente mais faz é perder as coisas em casa. As coisas que você mais perde é em casa, irmão. Você acorda de manhã, quando é à noite, na hora de fechar o portão, cadê o cadeado? Cadê o cadeado? Que cadeado? Do portão. Deixei aqui em cima, cedo abri e tal, cadê? Ou quando o cadeado está fechado, cadê a chave? Perdeu. Perdeu como? Perdeu. Cadê meu óculos? Perdeu. Mulher que esconde coisa no guarda-roupa. Ó, isso aqui é para você pagar a luz. Tá, vou guardar, vou esconder esse dinheiro aqui, né? Pagou a luz? Ah, vou pagar. Oh, meu Deus, cadê esse dinheiro? Revira o guarda-roupa. Cadê? Pagou a luz? Por quê? Perdeu o dinheiro. Mas como você perdeu? Eu pus no guarda-roupa e não achei mais. Não acontece essas coisas? Sim ou não? Final de semana passa, segunda-feira o filho tem que ir para a aula. Cadê o caderno de matemática?
Cadê o livro? Onde que está? Cadê a sua mochila? Ainda está no carro desde sexta. É assim ou não é? Eu estou falando da minha vida. Isso acontece lá em casa. Isso acontece lá em casa. Cadê a lancheira para arrumar? Está no carro. Vai lá, se abre. Meu Deus do céu. As coisas se perdem aonde? Em casa. E muitas pessoas estão se perdendo, irmãos, no seu viver. O que ela está perdendo? Tem gente que perdeu a alegria de servir. Como assim, pastor? Ela não tem mais alegria de servir a Deus, ela não tem mais, irmão, ela perdeu. Para ela ler uma Bíblia, para ela vir num culto, para ela assistir uma reunião, um sacrifício. Ela não tem mais prazer nas coisas de Deus. Alguns tinham prazer em vir numa igreja, vir na vigília. Eu me lembro quando eu me converti, quando eu comecei a vir nas vigílias na igreja, e aí o pastor cantava, e orava, e dançava, e tinha oração e tal. Aí era chegando 6 horas da manhã, pessoal, nós vamos cantar a última música, a saideira. Vamos mais uma, mais um. Isso era 6 horas da manhã. Mais um. Aí cantava, agora podemos terminar. Não, mais uma. Aí pedia. Aí ele falava assim, vamos então até às 10. Até o meio-dia. Agora, você fala assim, vai ter vigília das mulheres. Vai começar 10 horas e vamos terminar lá pelas 6 horas. 8 horas? Não aguento. Não aguento. E como que eu vou trabalhar no outro dia? Morto. Estou cansado. Mentira, já está morto agora. Perdeu a alegria, irmão. As pessoas perderam essa alegria, perderam esse prazer de estar com a sua Bíblia, de ler, de folhear, de marcar. Jesus falou comigo, você risca, não é pecado eu riscar não, viu? Você marca lá, você destrincha. Olha as Bíblias antigas do começo da sua vida espiritual, olha as novas. Perdeu. E perdeu aonde? Em casa. Aqui. Às vezes, perdeu o prazer de vir, perdeu o prazer de estar, perdeu o prazer de congregar. Né? Não, eu vou chegar, o pastor, eu sei até o horário que o pastor sobe, então eu já vou entrar só para a palavra. Outros tinham prazer de chegar para cantar com o pessoal do louvor. Meu irmão, tem gente perdendo esse prazer. Tem pessoas perdendo o prazer de estar com a família. Tem pessoas perdendo o prazer, irmãos, de estar com os filhos. Em que sentido? Vou ser claro para você entender. Pastor, trabalho a semana inteira, pastor. Trabalho no serviço puxado, trabalho no sol quente, pastor. Pastor, quando chega o final de semana, eu estou um caco. Minha esposa me chama, vamos passear, vamos levar as crianças para passear no shopping, vamos lá ver a árvore de Natal, Papai Noel chegou, vamos lá no shopping novo, que agora tem uma cascata no elevador. Tem lá uma piscina lá embaixo, está bonito lá o shopping. Vocês viram esse shopping novo com essa cachoeira? É uma decoração bonita que só. Parque das Águas foi para lá. Aí você chama, você fala, aí o marido, vai você, leva as crianças. Vamos, pai, papai está cansado. Toma, vai lá, pega o carro, leva as crianças para divertir, para passear. Mas a moça, não, deixa eu descansar, eu vou dormir, mais tarde tem jogo, vou assistir o jogo e vai lá. Tá bom. Aí a mulher vai, sai, as crianças ficam todas felizes quando sai, vai passear e vai. Vem cá, criança, vamos tirar uma foto para o papai. Fica aí, vamos tirar uma selfie aqui, ó. Aí tira uma selfie assim, dá tchau para o papai, clap. Aí o papai vê lá, chegou a mensagem. Aí vê a foto da família, aí manda beijo. Amo você, família, beijo, papai ama, kkkkkk.
Ei, eles não querem receber kkk. Eles querem você na foto. Só que você perdeu o prazer de estar com a sua família. Aí quando você crescer, chegar aos seus 70, 80 anos, aí a pessoa vai olhar aquelas fotos antigas e vai ver, cadê você lá? Vocês eram leiteiro de sua mãe, né? Não. É porque esse tempo você tinha desistido, estava cansado. Por isso que não está nas fotos. É por isso que não está nos momentos felizes. Meu irmão, o que você perdeu? E como é que eu vou achar? Ele disse, uma mulher perdeu uma dracma, e a primeira coisa que ela faz para encontrar a dracma perdida, qual é? Acende uma candeia. Ela vai acender uma lamparina para procurar. Porque você sabe, já viu, não tem moeda, as coisas quando cai no chão, tem coisa que vai assim, pim, some. Não é desse jeito? Não é assim? Não acontece assim? Às vezes a pessoa aqui na igreja, ela abre uma tampinha e pum, some. Meu Deus, cadê esse troço aqui? Não é assim? Por que ela acendeu uma candeia? Para procurar aonde está o quê? Escuro. E quando Jesus entrar, ele vai fazer o papel da candeia e vai iluminar sua vida. Para quê? Aí qual que é o segundo passo? Acende uma candeia e faz o quê? E varre a casa e busca com cuidado até o achar. O que essa pessoa vai fazer? Vai começar a varrer para achar. E para você encontrar, o que você faz? Você puxa os móveis, você puxa as coisas do lugar, você tira o sofá dali, você puxa a estante, você levanta o tapete para varrer, para poder encontrar aquilo que você o quê? Perdeu. Meu irmão, nós precisamos encontrar o que nós perdemos. É a pessoa que perdeu o prazer. Mas, pastor, minha família não pode reclamar de nada não, hein, pastor? Eu dou duro, eu estou me matando para dar para eles, aí vê se falta comida para eles. Vê se falta roupa para eles. Vê se falta alguma coisa lá em casa. Falta a presença. Nada substitui a presença. Amor, vamos lá comigo. Ah, não, vai lá, você, eu não vou não. Vamos, amor, vamos. As outras vão. Os maridos vão. Ah, não, vai você. Aí ela chega lá. Cadê seu marido? Ah, ele não veio, ele está arrumando as coisas, está cansado. E só está ela lá. Todos os maridos lá, ela, poxa, como que eu queria que meu marido estivesse aqui? Como eu queria que minha esposa estivesse aqui me acompanhando? Irmão, não perca esse prazer de estar com os seus. Quem está me entendendo, diga amém. Não deixe o diabo fazer que você perca, não. Porque o tempo passa, filho cresce, família, o tempo vai passando, a idade chega para nós. Daqui uns dias a gente já chega numa casa dos 60, 70, 80 e a gente vai querer fazer e não pode mais, porque a idade já não deixa, o corpo não responde. Procure o que você perdeu. Mas eu só vou conseguir encontrar se eu permitir que ele o quê? Entre. Deixa ele entrar. Entra, Jesus. Porque o Senhor vai me ajudar a encontrar o que se perdeu. E aí diz o versículo 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Ela se alegrou por achar o que se perdeu, depois de acender a luz e varrer, irmão. Quando Jesus entra, ele vai acender essa luz em você, e você vai conseguir enxergar onde está sujo, aonde está escuro, aonde está sujo, aonde está precisando limpar, aonde precisa. Se você vai num lugar onde o ambiente é escuro, se você vai numa sala de cinema, as luzes são bem reduzidas, né? Você olha assim um cinema limpinho, fachado, acende todas as luzes para você ver. Poeira, teia de aranha, essas coisas. Quando é que se revela a sujeira? Quando a luz é acesa. Há algum tempo atrás, eu assisti uma série, gostava dessa série, passava na TV, chamava CSI. Alguém já assistiu CSI? Lembra do que era? De investigação? Teve um episódio onde aconteceu um crime,
E aí a pessoa que cometeu o crime, irmão, ele não deixou nenhuma marca, não deixou nenhum sinal. Estava lá a pessoa que ele tinha cometido o crime e tal, e aí eles procuram, não acham. Aí eles chamaram os especialistas, aos olhos humanos, aos olhos nenhuma prova. Aí eles diminuíram a luz e pegaram uma luz azul, tipo neon, e começaram a passar em todos os objetos da casa. De repente eles encontraram uma digital. E aí eles pegaram aquela digital e, através daquela digital, eles descobriram quem era o criminoso que tinha cometido aquele crime. Quando é que essa digital se revelou? Diante de uma luz. Deixe ele entrar, porque ele vai ser a luz que vai te mostrar, que vai te iluminar e vai te mostrar o que precisa mudar. Deixe Jesus entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, deixe ele entrar, irmão. Para ele trazer uma vida nova, uma vida abundante para você, para trazer a alegria da salvação. Perdeu a alegria de estar na presença de Deus. Pastor, eu não tenho mais alegria. Pastor, eu não tenho mais prazer de vir. Eu venho, pastor, assim, na mar. Às vezes é a juventude, é jovem que perde o prazer de estar no meio da juventude. É obreiro que perde o prazer de servir. Sabe por quê? Perdeu. Mas por que perdeu? Porque Jesus não está lá. Porque se nós deixarmos ele entrar, se nós permitirmos ele entrar, porque quando ele entra, olha o que ele faz. Lucas capítulo 19. Vamos terminar. Lucas 19. Versículo 1. Lucas 19, verso 1. Zaqueu publicano. Vamos terminar. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era um dos chefes dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém o quê? Pousar aonde? O que Jesus queria fazer? Entrar na casa de quem? Zaqueu é um publicano. O que é o publicano? Ele é o chefe dos cobradores de impostos, maioral. E eles estavam arrecadando para Roma uma quantia exorbitante. E ninguém gostava desse cara. Jesus passa a ver e fala assim: desce depressa que eu quero ir na sua casa, eu quero entrar na sua casa hoje. Esse homem poderia muito bem falar assim: o que você quer na minha casa? Você quer ver minha fortuna? Você quer me delatar? Você quer fazer o quê? O que você quer? Você é da Federal? Você o que é? Você é da Lava Jato para querer me investigar? Mas, versículo de número 6, e apressando-se, desceu e recebeu como? Com júbilo, com alegria. Tem até uma tradução da Bíblia que diz, e recebeu gostoso. Não, mas não diz assim? Qual Bíblia que diz recebeu gostoso? Estou falando que tem uma Bíblia que diz assim. E ele recebe com gostoso, com alegria. Sim, senhor. O senhor quer ir na minha casa? Quero. Vamos lá. E 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem, o quê? Na casa de quem ele entrou? Zaqueu. E os que ficaram de fora, aonde Jesus não foi na casa deles, ficaram como? Ficaram como? Murmurando, julgando, dizendo que ele se hospedara com? Isso acontece com aqueles que não permitem que Cristo entre. Eles sempre vão ficar murmurando, julgando, criticando as pessoas. Quando Jesus não entra, ele julga, ele fala, ele condena, ele aponta. É que Jesus não entrou. Porque o dia que Jesus entrar, meu irmão, não tem mais reclamação, ele não vai mais falar, ele não vai mais dizer, ele não vai mais, não vou falar, eu vou me calar.
Ele entra, passou a noite e, versículo 8, agora sim. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres. Eu gosto da tradução atualizada aqui, que diz assim, resolvo dar aos pobres. Tem alguma tradução que diz resolvo? Resolvo? Ele resolveu, foi uma decisão pessoal dele. Jesus, quando entrou naquela casa, irmão, Jesus não entrou com aquele olhar de condenação. Ele sabia quem era o Zaqueu, sabia a sua fama, sabia que a maneira que ele enriqueceu era ilícita. Aí Jesus chegou lá. Isso aqui é cristal, é? É presente de propina? O que é isso aqui? Você vai ter que devolver, tá, Zaqueu? Se você quiser realmente me seguir, ó, isso aqui não tem mais não, tá? Pode desfazer. Essas coisas aí, ó, não serve mais não. E esse negocinho bonito aqui, esse piano aqui? Hã? Você foi presentinho do quê? Você ganhou uma porcentagem, é? Você liberou quem de pagar imposto? Foi fulano de tal que te deu, é? Não quer mais não, tá? Pô, se livra. Foi isso que Jesus fez na casa dele? Nada. Jesus só chegou, começou a pregar, ensinar, falar do amor, do evangelho. E aí Zaqueu está ali ouvindo assim, pensando, cara, eu estou muito errado. O que eu estou fazendo da minha vida? Meu Deus do céu. Aí Jesus terminou, mestre, eu resolvi dar para os pobres metade dos meus bens. E se alguém eu defraudei, se alguém eu prejudiquei, cobrei em excesso, eu vou devolver para essa pessoa quantas vezes? Quadruplicado. Irmão, a decisão de Zaqueu de se livrar daquilo, irmãos, que ele conquistou de forma ilícita, foi pessoal. Mas quando é que ele chegou a essa conclusão de devolver, de fazer, de colocar a sua vida em ordem? Quando? Quando Jesus entrou. Pergunto, se Jesus não tivesse entrado naquela casa, como continuaria Zaqueu? Enriquecendo ilicitamente. Às vezes, a gente vê a nossa política no nosso país, é lamentável. É triste a nossa política, não é mesmo? Corrupção, tanta coisa. Aí alguém me perguntou um dia assim, eu estava até conversando com meu cunhado, e aí a gente falando de política e tal, essas coisas, e aí a gente conversando, falando, ele me disse assim, cunhado, quando que vai acabar esse negócio? Será que só vai ser educação? Não é isso que as pessoas falam, educação? Mas eu pergunto, quantos desses que estão lá são analfabetos? Quantos desses que estão lá, irmãos, tem só a primeira série? Só tem o Mobral? Quantos? Tem um lá, né? O abestado só, mas que... né? O único palhaço é o que não faz a palhaçada. Mas veja os outros, a formação deles. Formado, graduado, vem de família boa, não é isso? Sabe quando que esses vão mudar? Quando Jesus entrar na vida desse povo. Só Jesus, irmão. Só Jesus. Porque se não entrar, você ensina, mas lá na frente tem quem distorce. Cristo é isso, é a verdade. A pessoa tem a convicção. Eu decidi mudar. Eu quero, Jesus, me livrar de tudo isso aqui. E o que Jesus fala para Zaqueu? Obreiros, pegue a ceia para nós, por favor. Versículo de número 9. E disse-lhe Jesus, hoje veio o quê? Veio o quê? A esta, pois também este é filho de... O que entrou na casa de Zaqueu também aquele dia? Duas coisas entraram na casa de Zaqueu aquele dia. Qual foi a primeira? Mudança. Ele decidiu mudar. E qual foi a outra coisa que entrou depois da mudança? Permita Jesus entrar, irmão. Para que Ele possa te mudar, para poder te salvar. Porque desse jeito, a gente não vai. Não, Deus me conhece, Deus sabe. Deus me aceita assim. Ele me aceita, mas Ele recusa que eu fique assim. Vinde como estás. Mas eu recuso, que você não pode ficar assim desse jeito. Vem do jeito que você tiver. Mas assim não dá para continuar.
Irmão, permita que ele entre. Para quê? Para que ele possa mudar e poder salvar a sua vida. Permita que ele entre. O que você perdeu? Qual alegria você perdeu? A alegria da salvação, a alegria de viver. Quantos que perderam a alegria de viver, gente? E tiraram a vida? Quantas pessoas que perderam essa alegria? Perdeu. Se você, porventura, está perdendo o prazer de estar com Deus, está perdendo o prazer da sua família, pastor, não sinto prazer mais com minha esposa, meu marido, não sinto mais nada, pastor. Se você hoje permitir, ele vai entrar, ele vai clarear, ele vai iluminar a sua vida e você vai conseguir enxergar e recuperar o que se perdeu. Permita que ele entre. Quando ele bater, eis que eu estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha e abrir a porta, deixa ele entrar hoje. Fala para ele: Jesus, entra na minha vida. Eu estou precisando do Senhor, que eu estou sem rumo, eu estou sem direção. Eu acho que eu estou certo. Eu acho. Deixa ele entrar. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Pai, é a palavra do Senhor para nós nessa noite. É a tua palavra, meu Deus, para os seus filhos nesta hora. Oh, Jesus. E quantas vezes que nos perdemos no curso da vida? Nos perdemos às vezes, ó Deus, com erros, em falhas, em arrogância. Nos perdemos em vaidade. Oh, Jesus. Só o Senhor entrando para trazer uma mudança. Quando o Senhor entrou naquele barquinho de Pedro, não tinha nada. O Senhor disse: volta lá, joga a rede para pescar. Quando ele fez o que o Senhor ordenou, as redes voltaram cheias de peixe. Encheram ambos os barcos, quase afundaram, mas tudo porque o Senhor entrou. Quando o Senhor entrar, o Senhor vai trazer a vida abundante, uma vida feliz, uma vida alegre. Tem pessoa aqui que perdeu a autoestima, Jesus. Tem pessoa aqui que a autoestima dela está lá embaixo. Tem pessoas que falam: eu ando triste, que eu engordei, eu não tenho o cabelo que eu queria ter, eu não tenho a vida que eu queria ter. Oh, Jesus, não deixa ela se perder, não. Traz alegria de salvação para ela, alegria de viver, Jesus. Oh, entra, Senhor, em nossos corações. Entra em nossas vidas. Entra, Jesus, nesse coração que está orando agora, falando: pode entrar, Jesus. Se o Senhor saiu, entra de novo. Se porventura o Senhor saiu, entra de novo. Eu permito, entra. Fala com Ele, irmão. Fala para Ele: Jesus, eu permito o Senhor entrar. Vem trazer alegria, vem trazer a luz que eu preciso, vem trazer essa alegria que eu necessito. Entra, Jesus, em nossas vidas. Levante as suas mãos aos céus e diga comigo: Senhor Jesus, eu permito que o Senhor venha entrar em meu coração, em minha vida, para que eu possa receber a salvação do Senhor, para que eu te receba como único e suficiente Salvador. Diga: pode entrar, Jesus. O coração está aberto para a tua palavra. Diga glória a Deus. Diga amém. Aplauda a Jesus, que Ele merece.